Fala pessoal, boa noite, Deus abençoe a nossa noite. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal aí, falando sobre o tema sobre oração, um tema muito importante para as nossas vidas. Como eu disse ontem, né? Temos diversos tipos de oração. A oração o que é? É um relacionamento com Deus, você está mais perto de Deus, mais próximo dele. E Jesus, no Sermão do Monte, como eu falei ontem, em Mateus capítulo 7, versículo 24, onde ele fala assim que o homem prudente, ele ouve as minhas palavras, eles praticam as minhas palavras. Esse homem é semelhante que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio os ventos, veio a tempestade, veio a água, mas não derrubou aquela casa, porque ela tinha alicerce. Então, sobre alicerce, fundamentos, né? Alicerce é algo muito importante, como eu disse ontem, que sustenta toda a casa. Então, 3 alicerces que um homem, uma mulher de Deus precisa ter é o que? Um alicerce da oração, um alicerce do jejum e um alicerce da leitura da palavra. Então, nesses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus dá esses 3 tipos de ensinamentos sobre oração, sobre jejum e sobre a leitura da palavra. Então hoje uma oração de intercessão, né? Uma oração de intercessão. O que é uma oração de intercessão? Oração de intercessão quando você ora por alguém, você está intercedendo por alguém, pela vida de um familiar, de um amigo, né? De alguém que você conhece. Quando você ora, você apresenta uma causa a Deus que não é sua, mas é de alguém, você está intercedendo por essa pessoa. E um grande intercessor que nós temos, nós sabemos que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 26, se não me falha a memória, onde o apóstolo Paulo escreve assim que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos da maneira que devemos orar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, da maneira que convém, com gemidos inexprimíveis. Então a nossa oração chega diante do trono de Deus, o Espírito Santo de Deus está lá, intercedendo. Olha lá o David, olha lá o irmão, olha lá a irmã que está orando, que está intercedendo. Então, é muito importante nós sabermos que a oração, né, tem esses aspectos. Eu oro, eu intercedo, eu sou grato, eu peço a Deus. Então tudo isso faz parte da oração, que é um relacionamento com Deus, eu estar mais próximo dele. É como eu falei, tem alicerces para casas que são casas simples, que é um alicerce simples, raso, e tem alicerce para as construções maiores, prédios, são alicerces mais profundos. Então você precisa escolher qual o tipo de alicerce que você está colocando na sua casa, na sua vida. Um alicerce para uma edificação firme, forte, fortificada, uma construção elevada, uma construção bem edificada, uma construção profunda. Então eu preciso ter um alicerce profundo, um alicerce firme na palavra de Deus, na oração e no jejum. Então eu quero dar um exemplo hoje sobre a oração de intercessão. O próprio Jesus, ele ora, ele intercede em João capítulo 17, uma oração entre, a Bíblia fala, um relacionamento de Jesus e o Pai, comunicação entre os dois. Aí Jesus vai orar pelos discípulos, e Jesus vai orar então também por todos os crentes, por toda a criação ali, aqueles que vão crer em Jesus ainda através da palavra. Então só o versículo 9, ele fala assim, ó, eu rogo por eles, eu intercedo por eles. Ele está me intercedendo pelos discípulos, ao qual Jesus estava falando para Deus, para o Pai, que Deus tinha dado eles para Jesus, e Jesus não tinha deixado perder nenhum. Então Jesus estava orando, intercedendo, mostrando para os discípulos ali uma maneira de orar, uma maneira de oração, ensinando para nós, por causa das Sagradas Escrituras, nós podemos aprender a maneira de orar. Olha só isso que interessante, em Lucas capítulo 22, versículo 32, olha só que Jesus fala, versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha só, Satanás pediu para peneirar os discípulos, Pedro, João, os caras que mais tarde, porque tudo o que acontece, né, na nossa vida, Satanás, muitas das vezes a gente fala, a gente pronuncia, Satanás, ele fica irado, ele quer destruir os planos de Deus. Por que ele quer peneirar ali Pedro? Porque Jesus estava dando ensinamento para eles. E eles sabiam que aqueles ensinamentos que Jesus estava dando ia
desmartelar o reino de Satanás. Porque se nós formos ler aí depois Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, como é que a igreja primitiva fluiu no poder do Espírito Santo? Por isso que o Satanás já sabia que aqueles caras eram uma ameaça para ele. Imagina agora, quero falar para você, não sei você, né? A sua vida de oração, sua vida de leitura, de dedicação a Deus, se já aconteceu isso com você. Se já aconteceu isso com você, deixa no comentário abaixo. Você está dormindo e vem uma opressão sobre você, te enforcando, querendo tirar a sua vida. Você já sentiu isso? Você já passou por isso? Deixa isso no comentário. Isso é um ataque espiritual, é um ataque de Satanás, porque você está combatendo o reino das trevas, você está fazendo estrago no reino das trevas. Então, olha só a importância da oração, intercessão. Quando você ora, quando você intercede, quando você busca o reino, quando você está em espírito, o Satanás, o mundo espiritual, ele não para. E o Satanás, ele quer te parar. Por isso, o Espírito Santo de Deus intercede por nós ao trono, para que nós sejamos guardados, para que nós sejamos revestidos, para que nós possamos continuar avançando. Aí ele fala assim, mas Jesus diz assim, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. Então olha só que Jesus ele fala para os discípulos, Satanás queria peneirar vocês, olha só, mas eu orei, eu intercedi por vocês. Olha só o amor de Deus, os cuidados de Deus pela minha vida, pela sua vida. Então, isso é uma oração de intercessão. Quando eu oro, eu apresento a vida de alguém. Falo assim, Deus, visita lá o meu familiar, o meu parente, o meu ente querido. Visita lá para que o Senhor toque, para que o Senhor cure, para que o Senhor entre com uma providência nas finanças, na casa. Então, eu estou intercedendo. Eu intercedo por uma pessoa e o Espírito Santo intercede por mim. Eu oro a Deus, o Espírito Santo está intercedendo por mim. Para que o quê? Satanás ele se levanta contra a minha vida, querendo me peneirar, mas o Espírito Santo de Deus está intercedendo por mim, para que isso não venha acontecer. Então, guarde mais esse conteúdo no seu coração, mais essa informação. Então, nós oramos para quê? Para termos um relacionamento com Deus, para sermos mais profundo, um relacionamento mais íntimo com Deus, estar mais perto dele. Temos um alicerce sólido, ao qual o diabo, o adversário da nossa alma, ele não vai nos amedrontar, ele não vai nos peneirar, ele não vai nos abalar, porque nós temos um alicerce, nós temos um firmamento, um fundamento, ao qual é o Senhor Jesus, é as Sagradas Escrituras, é isso que nos mantém de pé, o amor de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus. Então, guarde isso no seu coração, persevere em oração. Olha isso, vou falar um pouco mais de oração para a gente finalizar aqui. Filipenses, o apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículo 5, 6. Olha que o apóstolo Paulo, ele diz para os filipenses, para a igreja de Filipos, ele fala assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ociosos por coisas alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês através da oração. Está ansioso? Apresente a Deus com súplica, com ação de graça, sendo grato, porque Deus ele está fazendo e o que Deus irá fazer pela fé. Então a oração ela move as montanhas, a oração ela move o coração de Deus, a oração traz poder de Deus na terra, a oração traz providência de Deus, a oração ela faz o sobrenatural acontecer, é um relacionamento com Deus. Então essa semana nós vamos aprender mais sobre oração. A oração não tem um padrão, né? Eu vou orar assim que eu devo orar, é desse tanto, é desse jeito, não. A oração é relacionamento com Deus. Você vai construindo, como Jesus ele falou em Mateus 6,6, quando fores orar, fecha a porta do seu quarto, sabe? Pois o que você faz no secreto, ele vai te honrar publicamente, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Só fecha a porta do seu quarto e abre a porta do seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, manifestar no seu coração e através da sua vida. Deus abençoe, uma ótima noite de salvação. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe no grupo de WhatsApp com pessoas que você ama, que você ora por elas e para que elas vejam o amor de Deus através da oração. Deus abençoe, uma ótima noite.